Oi, Gabi. Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Faz um tempo que não nos vemos para tratar sobre esse assunto. Vamos entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Bem-vindos e noite. bem-vindas a esta live. Estamos iniciando mais uma live do coletivo Somos URGS, com o título Inédito e Viável, esta que é a nossa última live de 2020. A nossa ideia, então, é discutir, né, com a comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da nossa URGS, o ensino remoto emergencial. Dentro de uma realidade que foi inédita para todos nós, não só para a comunidade universitária, mas para toda a sociedade, enfrentamos uma situação nunca vivida antes de uma pandemia, né, de termos de nos reinventar e reinventar a própria universidade, os seus fazeres, mas decididos, né, e decididas, toda a comunidade, né, de docentes, discentes, técnicos administrativos, a enfrentar e a construir alternativas, né, buscamos tornar realidade as atividades de ensino através do ensino remoto emergencial. Fizemos isso, inclusive, né, tendo que dar conta, tanto para os três segmentos, né, de docentes, de discentes, de técnicos, de enfrentar a necessidade de realização das atividades remotas de ensino, que nós estamos tratando aqui mais especificamente, né, dando conta das questões de acesso à rede, de equipamentos, né, dos processos pedagógicos para construir, né, esta forma distinta da educação à distância, né, que se traduz no ensino remoto emergencial, e buscando, então, construir as alternativas de acesso aos estudantes para a inclusão, né, e, a partir disso, uma grande discussão que aconteceu dentro da universidade para a construção do nosso semestre de ensino remoto emergencial. Quero aproveitar aqui também para destacar, né, que além da própria construção do ensino remoto emergencial, que levou alguns meses para darmos a largada, né, a retomada do semestre de atividades didáticas, né, de ensino, nossa universidade nunca parou, né? Tanto as atividades dos professores, dos técnicos, da gestão, né, dos próprios estudantes, estivemos sempre em atividade. Isso é importante que a gente destaque num momento em que é questionado se as universidades públicas, as instituições de ensino superior públicas, universidades, institutos federais, também estavam em atividade, sendo dito muitas vezes que não estavam, né? Estamos desde que se iniciou a discussão de como enfrentar na universidade, né, a pandemia, construindo como retomar o semestre, mas as demais atividades, todas elas, se mantiveram e fomos buscando essa alternativa. Isso é importante da gente destacar. Agora encerramos o nosso semestre há poucos dias e temos então que pensar para o semestre que vem, 2020/2, né, a partir da experiência vivida com o semestre de ensino remoto emergencial, quais foram as possibilidades, as impossibilidades, o que nós precisamos e podemos, né, refletir, alterar e reconstruir para o semestre de 2020/2. Mesmo tendo em conta a portaria que foi publicada agora, no dia 7 de dezembro, pelo Ministério da Educação e Cultura, que, de acordo com a portaria, as atividades letivas realizadas por instituições de educação superior integrante do Sistema Federal de Ensino deverão voltar a acontecer de forma presencial a partir de 1º de março de 2021, recomendada a observância de protocolos de biossegurança para enfrentamento da pandemia. Tendo em conta tudo que nós temos vivido, inclusive a relação, né, das universidades e das instituições com o próprio MEC, governo federal, é muito importante que a gente discuta, né, dentro da nossa universidade e com a comunidade, como podemos retomar e se é possível retomar as atividades presenciais. E nesse contexto é preciso que a gente siga refletindo e reconstruindo, né, as possibilidades do ensino remoto emergencial. Queremos sim, todos voltarmos a nos ver, voltarmos a interagir de forma presencial, voltarmos a abrir as portas da universidade. Mas precisamos fazer isso com segurança para todos e para todas, né? A nossa universidade, que envolve praticamente 50 mil pessoas que estão nas suas origens em diferentes cidades do estado e do país, precisa levar isso em conta. Mas hoje, então,
A ideia foi convidar, né, os nossos convidados aqui, o professor João Neto, da Câmara de Graduação, o nosso colega Igor Pereira, né, técnico administrativo, que integra a comissão de avaliação do ensino remoto emergencial, também estudante de pós-graduação da nossa universidade, e a representante discente, Gabriela Silveira, estudante de agronomia, né, também representante no CEP e também vice-sul da União Nacional de Estudantes. Então, Somos URGS agradece muito vocês terem aceito esse convite neste final de ano e final de semestre, que nós sabemos que todos estão cansados, todos ainda com muitas atividades, muitas responsabilidades, e agradecemos que vocês se disponham a fazer esse diálogo. A ideia, então, é uma rodada inicial, né, com a palavra dada a cada um de vocês, e depois a gente fazer uma roda de conversa aqui e também interagir com o público que está nos assistindo lá no Facebook. Então, mais uma vez, obrigado, e passo a palavra, né, ao professor Neto. Muito obrigada. Obrigado a todos aí pela presença, né, mesmo que virtual. Boa noite aí aos que nos assistem aí no Facebook, aos que estão presentes aqui na sala, o Igor, a Gabriela, a Daniela, e demais presentes aqui na sala também, virtuais. Bom, o ensino remoto, então, ele teve toda essa discussão inicial, toda a tentativa, né, também inédita, de tentar achar um modelo que permitisse propor, né, um avanço cognitivo mesmo em momento de distanciamento social mais severo que já tivemos, né, e agora que deveremos manter, né, infelizmente não está sendo mantido pela maioria, mas enfim, num distanciamento na época, né, mais severo, e como garantir o vínculo com a universidade, né, e não só o vínculo formal, do tipo um registro de vínculo, né, mas o vínculo efetivo, né, permitindo então a interação com colegas, permitindo o avanço cognitivo, permitindo que mais este braço continuasse em andamento, já que a parte das diversas ações de enfrentamento à Covid, as diversas ações de pesquisa, diversas ações de extensão nos seus mais diversos domínios continuaram acontecendo. Continuaram acontecendo de forma remota, algumas coisas de forma presencial, né, nas atividades de ação específica de enfrentamento da turma da saúde, né, então foi tudo muito importante, mas além disso precisávamos, né, retornar ou retomar, né, o semestre 2020/1, né. E isso foi feito, né, como a Daniela já falou, né, a estratégia não se confunde com a modalidade EAD de forma alguma, né, e isso ficou, para quem achava que talvez tivesse algum sombreamento, ficou muito claro na execução do ensino remoto, que não é a mesma coisa, que é totalmente diferente, e ainda bem, né, então confirmamos isso. E durante essa execução tivemos eu vou trazer poucos dados aqui, que eu acho interessante, até para dar mais tempo também, para que a nossa audiência aí possa se manifestar, fazer perguntas, enfim, para que nós possamos falar naquilo que interessa, né, para a nossa comunidade, que queira ouvir ou que queira discutir efetivamente, né. Mas, como estratégia, que era um risco, porque não sabíamos o que ia acontecer efetivamente, nós tivemos aí mais de 29 mil matrículas, né, o que significa matrículas efetivas, né, tirando já aqueles que excluíram, o que significa alunos que cursaram ao menos uma atividade de ensino, né, incluindo TCC, incluindo outro tipo de atividade, mas 29 mil alunos. Isso é um bom percentual da nossa universidade, eu acho que isso é muito importante, que manteve-se, né, nossa comunidade de discentes ligadas, né, nessa ligação que deve acontecer e que deve permanecer, né. Mas também nos preocupa, né, muito aquele resgate, ou aquela chamada busca ativa, como se chama, né, que temos que fazer daqueles um pouco mais de 750 alunos que ficaram somente com o vínculo ERE. Ou seja, mantiveram seu vínculo, obviamente, né, mas porque alguma situação não permitiu que seguisse nenhuma das disciplinas já matriculadas ou novas no ajuste de matrícula que houve. Tá? Então, isso é uma preocupação, as congrades já estão todas mobilizadas, né? Teve uma mobilização muito intensa no final do semestre em função dos NIs, né? Aplica ENI, não aplica ENI, o ENI é prejudicial, enfim, tivemos toda essa movimentação e continua para a busca ativa, né, desses 760 alunos aí, estudantes que só ficaram com esse vínculo. Então, isso é muito importante, né? Apesar do grande número de alunos que mantiveram vínculo com atividade de ensino, esses nos preocupam porque devem ser retomados, né, para evitar aí qualquer possibilidade de evasão.
Também um outro desafio, né, para o próximo semestre, já que estamos falando no próximo semestre de 2020/2 aí, é o que pode se fazer com as 460 turmas que foram canceladas, né, por falta de condições de execução. Aprimorando, né, então, o detalhamento, se foi uma falta de execução porque a presencialidade era necessária e não tínhamos como fazer uma outra alternativa, e talvez agora possa, porque teve um semestre para preparar e imaginar novas alternativas, ou porque os encarregados, né, tinham alguma situação que não poderiam seguir, seja por doença, seja por acompanhar familiares, ou seja, sua situação pessoal, e que agora pode ter uma nova realocação de encargos, né? Então, nos preocupa porque cada atividade que não se oferece agora vai ter uma sobrecarga no retorno. É simples assim. Né? E a ideia é que a gente consiga fazer essa transição da maneira mais suave possível. Tivemos alguns casos omissos, né? E até entendo que foram poucos em relação a uma resolução totalmente inédita, né? E aí eu falo como que é uma revelação. Tivemos alguns casos omissos em relação à situação de estágios, em relação à atribuição de conceitos NIs, porque se refletem de um semestre para outro, né? Então, tudo que aconteceu em 2019/2 e que teria que ser resolvido em 2020/1, muitas coisas não puderam ser resolvidas, porque a resolução dessa situação implicava em presencialidade, né? Então, por exemplo, aquele que, por algum motivo qualquer, não tinha conseguido terminar o seu estágio de docência por uma situação de saúde, etc., e ficou com o NI. Tá? Bom, não pôde fazer o seu estágio de docência em 2020/1, porque não teve campo de estágio aberto para fazer isso, eventualmente. Tá? Então, o que aconteceu? Bom, isso é um caso omisso porque não foi gerado dentro do período do ERE, mas, enfim, teria que ser resolvido e então essas coisas vão se ajustando e a resolução, vamos dizer, vai se aprimorando na medida em que a gente vai descobrindo essas situações que a gente não conseguiu imaginar. Tivemos alguns desafios, né, e temos alguns desafios ainda, né, que devem ser aperfeiçoados e que vão se aperfeiçoar nas estratégias aí para os casos, para o próximo semestre, né. Temos o desafio da avaliação remota, né, que houveram várias formas, né, que foram aplicadas, várias estratégias diferentes, e agora é o momento em que todo mundo está fazendo o inventário da forma que, bom, eu fiz uma avaliação remota de um jeito, funcionou bem, não funcionou, tivemos dificuldades, a realimentação dos alunos foi tal que foi bem sucedida ou mal sucedida a estratégia, então isso está dentro dos desafios aí do próximo semestre. Uma coisa bastante interessante também que ocorreu foi diversas movimentações de novas estratégias, né? Seja novas estratégias de apoio entre docentes e técnicos na elaboração de material, na elaboração de técnicas alternativas, isso aconteceu, né, muitas movimentações, na aplicação de técnicas que eram muito difundidas já para o ensino presencial, mas que não era aplicado de forma tão intensa como as diversas estratégias de sala de aula invertida, né, e que foi possível, ou melhor, foi uma tentativa que muitos fizeram, porque o ambiente até era mais propício para isso, porque aulas expositivas muito longas, mesmo que gravadas para garantir, são realmente muito chatas, né? Quem já assistiu uma aula de 2 horas, enfim, ainda mais com uma interatividade reduzida, né, só através de chat ou alguma coisa assim, é muito ruim mesmo. Então, se bolaram novas estratégias, algumas foram muito bem sucedidas, que eu tenho relato de alguns colegas que foram elogiados, algumas foram mal sucedidas, né, até uma das estratégias que eu apliquei foi mal sucedida, tive uma realimentação dos estudantes, olha, não funcionou, não conseguimos, né, ter esse empenho desejado, então depois retomamos novamente, né, para que pudesse ser feito. Então, essa avaliação tem que ser contínua, né, e agora temos os desafios gerais. Temos um grande desafio, que esse ainda não sabemos qual é o resultado, não podemos ainda avaliar, só podemos prever, que é o desafio da matrícula, né? Como é que vai acontecer a matrícula agora, né, uma vez que, para garantir que não houvesse prejuízos, não tivemos ordenamento. Bom, então agora temos um público que vai se matricular com o ordenamento anterior e vamos ver qual é que vai ser o efeito, né? Espero que seja bem sucedido, mas enfim, só saberemos efetivamente após agora esse período da matrícula. A encomenda já está iniciando, né? Então temos até aí o final do mês para tratar de tudo e depois a gente vai ver e tratar dos casos que deverão ser tratados, né, com o andamento. Também, né, acho que temos que manter o nosso planejamento do semestre de acordo com a decisão do CEP de manter ensino remoto.
porque as portarias 1030 e 1038, embora não sejam o assunto principal do nosso debate hoje, elas interferem diretamente, elas são, na minha opinião, inexequíveis, né? Logo que saiu a portaria 1030, o Fórum de Graduação, junto com a Câmara de Graduação, lançaram uma nota que já está na página da URGS, né? De uma manifestação de todos os pontos que impediriam que a portaria fosse aplicada, e os pontos se mantêm exatamente os mesmos, né? Porque a portaria basicamente mudou a data inicial, né? E não temos no horizonte aí um plano vacinal que permita garantir a segurança sanitária da atividade presencial completa. Algumas atividades já estão começando, algumas atividades, principalmente a nível de pesquisa, de pós-graduação e mesmo de graduação, que não pararam nunca, né? O pessoal da medicina, etc., que não pode realmente, sabemos que é isso, mas aí tu tem condições com um público menor de fazer determinados rodízios e de ter o fornecimento nos diversos campos dos EPIs e das condições sanitárias. Agora, uma retomada geral para os nossos mais de 30 mil alunos efetivamente matriculados é inviável, é impossível. Então, mesmo que se tenha que usar o dispositivo específico da portaria que permite que, se não houver condições, se mantenham as estratégias já adotadas, sim, então esse será o dispositivo, na minha opinião, é claro, né, não estou falando aqui pelos outros, né, só posso falar por mim nesse momento, mas sim, continuamos no ensino remoto emergencial e retomando na medida do possível, né, aquelas atividades que forem essencialmente presenciais. Até porque lembro, né, e já encerro a minha fala por aqui, que a própria resolução já previa que algumas atividades dentro dos limites da segurança biológica que tivessem que ser ofertadas, eram possíveis de ser ofertadas sem problema algum pela resolução. Pelas diretrizes do Comitê Covid, algumas não poderiam porque não teríamos condições de ter a segurança necessária. Então, eu encerro a minha fala inicial com isso, dizendo que foi um desafio para avançarmos na resolução. Eu acho que muita coisa nós acertamos, algumas coisas sim erramos, né, principalmente nas estratégias aplicadas no dia a dia e de suporte aos nossos estudantes, aos nossos professores e aos nossos técnicos, embora teve muita ação de capacitação, nem sempre essas coisas chegavam aos ouvidos de todo mundo, temos um problema congênito de comunicação aí dentro da universidade, mas enfim, eu acho que isso serve também para aprimorar, né? E agora também a estratégia própria da capacitação já mudou, alguns já perceberam, estamos recebendo cards semanais sobre as estratégias que já foram anunciadas, então isso faz com que se reforce essa comunicação e a existência dessas ações, né? Então, sim, são problemas, temos muitos desafios aí pela frente, mas eu acho que como comunidade a gente está conseguindo enfrentar, né? E claro, não há situação de excepcionalidade em que não haja perdas, né? Então, temos perdas, temos que minimizá-las, né? Mas não sabemos que a nossa solução não será ótima de maneira alguma. Obrigado, Daniela. Passo a palavra aí. Obrigada. Então, tivemos aqui essa primeira fala do professor João César Neto, professor docente, né, do Instituto de Informática da nossa universidade, presidente da Câmara de Graduação. Novamente agradeço a fala. E agora, então, passo a palavra para o Igor Pereira, né, técnico em assuntos educacionais da nossa universidade e membro da comissão de acompanhamento do ERI. Então, Igor, fique à vontade. Bem-vindo novamente e obrigado. Muito boa noite, então, Daniela. Boa noite a todos e todas aí do Movimento Somos URGS. Agradeço o convite. Boa noite, professor Neto, Gabriela. E quero aqui tentar ser o mais breve possível, né, até para poder permitir que o debate aconteça, né. E faço aqui algumas reflexões na qualidade de técnico dessa universidade há 11 anos, né, ingressei em 2009, e durante todo esse tempo tive a oportunidade de acompanhar e estar sempre junto a comissões de graduação, né, de vários cursos, né, inclusive do Instituto de Física, né, vejo a professora Márcia aqui, foi minha primeira diretora, né, na universidade, eu passei pelo Instituto de Artes, estou agora na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, então sempre atuei em comissão de graduação, é daqui que eu falo, né, dessa experiência, sempre estive acompanhando o ensino de graduação, e é importante dizer que, embora esteja como membro técnico, representante técnico administrativo da comissão
de acompanhamento do ensino remoto emergencial, não falo em nome da comissão, né? Falo aqui enquanto opinião pessoal e dessa trajetória. E também facilita um pouco a fala aqui, porque, assim como a Daniela comentou, também estou como estudante de pós-graduação da educação, né? E o meu tema de pesquisa tem a ver com o meu trabalho, que tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui, que o professor Neto, inclusive, já introduziu de maneira muito competente, já facilitando a minha fala, né? Que eu quero focar aqui essa minha fala na questão do desafio da permanência dos estudantes, né? Eu acho que esse é o grande desafio que se coloca para a universidade, e é um desafio que é anterior à pandemia, né? E daí eu falo, inclusive, tendo muito refrescado aqui das leituras que estou fazendo para o meu próprio projeto de mestrado, né? Os estudos sobre evasão e sobre a questão da permanência apontam que a questão da evasão estudantil ela é um problema que vem acontecendo nas universidades. Quer dizer, você tem uma redução dos números de diplomação ao longo do período histórico, e um dado que é interessante dessas pesquisas aponta que no período, né, dos governos que mais investiram em assistência estudantil, por exemplo, né, que são os governos Lula e Dilma, por exemplo, que teve um aporte nos recursos de assistência estudantil, esse aporte no recurso da assistência estudantil não foi acompanhado por um aumento no número de diplomados nas universidades, isso aí em todo o país, né? Se eu pegar estudos de evasão do país, né? Não é um caso isolado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, isso é um fato bastante intrigante, né? Porque a gente sempre costuma tratar a questão da permanência como um problema específico da assistência estudantil. E tem muita pertinência esse raciocínio, né? Tem muita pertinência. O movimento estudantil está sempre lutando por assistência estudantil corretamente. Não estamos aqui dizendo que isso não é suficiente, né? Não é importante, né? Mas não é suficiente para debater a questão da permanência. E aí nós temos que pensar outras questões que estão relacionadas muito mais para além da assistência estudantil. Com isso não quero dizer de maneira nenhuma que temos que parar de investir em assistência estudantil, não, tem que continuar investindo, tem que aumentar o recurso, é lamentável que esteja caindo, né, os cortes da educação, temos que lutar contra os cortes da educação, nada disso deixou de valer, mas nós temos que pensar formas de mudar o processo de gestão do ensino de graduação na universidade, né? Nós precisamos ter mais iniciativas de acolhimento dos estudantes, maiores iniciativas de acompanhamento discente, né? O que foi colocado pela norma do CEP, que institui o acompanhamento discente, não foi ainda traduzido, no meu entendimento, em iniciativas concretas de acompanhamento discente. Ok, precisa ter o acompanhamento discente, isso foi colocado na resolução do CEP. Não tenho agora de memória qual é o ano que foi instituído isso, mas faz bastante tempo isso, assim. E até hoje pouco se avançou no sentido de ações concretas no sentido do acompanhamento discente. E claro que isso, essa questão da evasão vai se agravar, né, na pandemia. É evidente que isso vai se agravar na pandemia, né? Porque nós estamos numa situação análoga à guerra, né? É disso que se trata. A pandemia mundial é uma situação análoga à guerra, então, evidentemente, que um problema que já existia, ele vai ser agravado no período da pandemia. Então, só para deixar algumas reflexões no sentido de já ir concluindo mesmo, assim, né? De dados que a comissão colheu. A comissão de acompanhamento ajudou a elaborar um questionário que foi enviado a docentes e discentes. Esse questionário tinha perguntas objetivas e
e alguns quadros para respostas abertas, né? E esse questionário era um questionário de avaliação do processo de ensino remoto emergencial. Eu só quero fazer aqui alguns comentários muito breves em relação ao questionário. Ainda não analisei, e a comissão ainda não analisou oficialmente os dados, né? Mas só alguns dados aqui que eu acho que são importantes para a gente fazer uma reflexão em termos de resposta, né? Primeiro que, um primeiro elemento que a gente precisa registrar é que não foi, e aí é um problema que não só da comissão, mas enfim, não foi um questionário, esse questionário não foi enviado aos técnicos administrativos, que é um grande problema, assim, né? Os técnicos administrativos também fazem parte desse processo e não tiveram sequer a oportunidade de responder um questionário, que eu acho que é uma questão que fica para um próximo período a gente avançar nisso aí. Sobre a questão das respostas, né, os discentes, somente 22% dos alunos responderam a esse questionário. Eu acho que é um dado muito baixo, né, que demonstra também um nível do que a gente não sabe, né? Por que não responderam? Por que o restante não respondeu? Né? Por que só 22% responderam a esses questionários? Me parece bastante baixo. Em relação aos docentes, um pouco mais alto, 41% dos docentes responderam a esse questionário, mas ainda assim menos da metade, né? Então, foi um nível baixo de resposta também desses questionários. Enfim, aí uma questão, mais uma vez registrando, que é uma opinião que nós temos amadurecido enquanto representação técnico-administrativa, mas não é uma opinião da comissão, né? Nós achamos que a questão dos questionários é muito pouco para nós conseguirmos trazer exatamente qual foram os anseios da comunidade, tanto docentes, discentes e técnico-administrativos, sobre o que foi o ensino remoto emergencial em 2020/1. Né? Nós precisaríamos ter algumas iniciativas de escuta da comunidade que não seja somente os questionários. Né? O que nós propusemos na comissão e que infelizmente não foi aceito foi a questão de nós fazermos algumas reuniões com as comissões do ERE que estavam constituídas nas unidades, né? Poucas unidades constituíram comissões locais de ensino remoto emergencial, então seriam poucas reuniões, na verdade, né? Mas já seria alguma iniciativa para além de só os questionários, a gente conseguir ouvir mesmo os docentes, os técnicos, os estudantes, principalmente, né, sobre o que eles acharam dessa primeira experiência, para a gente poder, inclusive, subsidiar melhor um relatório que possa servir para que nós tenhamos melhores condições no semestre 2020/2. Então, acho que isso, infelizmente, não foi maioria na comissão, e acho que a gente perde com isso, a gente poderia ter uma perspectiva mais dialogal, que acaba não sendo, não foi colocado. Bom, mas enfim, acho que esses questionários estão colocados, vai ser feita essa avaliação, vai ser feita essa reflexão, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, né? E, só para finalizar, me preocupa muito esses indicativos, né, de uma possibilidade de retorno. Não vejo, junto a esses indicativos, qualquer tipo de garantia, no sentido de testes, por exemplo, né, testagens em massa para as comunidades, né, para toda a comunidade. Não existe nenhum tipo de garantia de qualquer tipo de segurança, né, nesse sentido. Acho que se não se pensar, no mínimo, numa testagem em massa a cada 15 dias de toda a população universitária, seria muito temeroso pensar num retorno presencial nesse momento. Né? Um momento em que não há nenhuma garantia, nem mesmo as vacinas ainda têm garantias da sua eficácia, né?
sem vacina, muito pior ainda. O Covid continua com seu risco, tem ameaça de segunda onda, enfim, os hospitais, as UTIs estão quase lotadas aqui na região metropolitana e em outras cidades, enfim. Então, o cenário nada consegue dar um respaldo, né, na realidade aí para um retorno como esse. E para finalizar mesmo, coloco essa questão de que eu acho que nós precisamos pensar em iniciativas que tragam maiores ações no sentido da permanência, para além da assistência estudantil. Quer dizer, nós precisamos pensar que a gestão dos cursos de graduação seja mais acolhedora, né? E aí, bom, a gente sabe que são problemas históricos da nossa universidade. Quer dizer, nós temos o próprio perfil nosso docente, que que investe muito na pesquisa, né? Uma universidade de excelência. O URGS se pauta por uma universidade em que centra muito na pesquisa, mas isso acaba trazendo também um reflexo de que os docentes são muito voltados para a questão da pesquisa. Então, às vezes, a questão pedagógica do ensino, ela fica muitas vezes em segundo plano, né? Então, são problemas que nós precisamos resolver enquanto universidade, né? E que, claro, que a pandemia acaba agravando essa questão do problema da permanência. Mas eu acho que esse continua sendo um desafio, era um desafio anterior à pandemia, né, e continua agora cada vez mais evidente que nós precisamos, enquanto comunidade universitária, técnicos, estudantes, docentes, pensar a questão da permanência dos nossos estudantes como um desafio da universidade. Então, com isso eu concluo. Obrigada, Igor. Mais uma vez agradeço. Então, agora nós passamos a palavra a Gabriela Silveira, estudante, né, da graduação do curso de agronomia até o momento. Também nossa representante dos estudantes, né, no CEP e vice-sul da UNE. Gabriela, muito obrigada por aceitar o nosso convite e passa a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite do Somos URGS, também parabenizar pela organização desse debate, que é muito necessário, né? Quero cumprimentar aqui a ti, Dani, Igor também, professor Neto. Já nos encontramos em vários outros debates sobre o mesmo assunto, né? Construímos ao longo desse ano, inclusive, um modelo de proposta para a implementação desse ensino remoto, e ao chegar no final do nosso semestre, esse é o momento de nós pararmos para avaliar o que deu certo e o que não deu, e como, inclusive, nessas perspectivas para o nosso futuro. Trazendo algumas coisas aqui primeiro. Muito interessante os dados trazidos aqui, seja pelo professor Neto, mas também pelo Igor, né? Nós precisamos analisar qualitativamente esses dados e colocar em prática soluções para as problemáticas que eles nos trazem, né? Nós temos uma série de questões para levar em consideração nesse próximo período. Nós vivemos esse primeiro ano, né, quase que um ano completo de pandemia, e em que se agravou muito a situação, principalmente de uma crise econômica que nós já tínhamos no nosso país, e para 2021 a tendência é que esse cenário não melhore, muito pelo contrário, né? Inclusive diversos estudantes, fruto dessa nova composição de universidade que nós temos, né, de uma universidade mais acessada pelas camadas mais pobres da nossa sociedade, de uma universidade menos elitizada. Então, essas pessoas que, inclusive nesse ano, sofreram muito mais com esse impacto financeiro da pandemia, no ano que vem vão continuar sofrendo e ainda pior, né, porque a tendência é que nós não tenhamos, inclusive, auxílio emergencial. Então, nós precisamos nos atentar a isso quando falamos de permanência. Concordo com o Igor que nós não podemos só atrelar a permanência a necessariamente recurso de assistência estudantil. É importante que a gente pense esse modelo de aulas, né? E claro que não existe uma fórmula mágica aqui para resolver isso. Nós temos uma cultura de URGS muito presente, né? De aulas presenciais, de todas as atividades presenciais, desse contato
entre professores, alunos, servidores técnicos, né? Inclusive, se para nós alunos tem sido muito difícil, com certeza também para os professores, para os servidores técnicos também tem, se nós sentimos falta muitas vezes, né, de conseguir enxergar os nossos colegas na sala de aula, para os professores também, que muitas vezes falam só para uma câmera, só para as paredes, também tem sido uma experiência muito diferente e, em certa medida, também negativa, né, de perder esse contato entre docente, discente, servidores técnicos também que fazem a nossa universidade funcionar e não tem mais esse contato diário. Então, tem uma série de desafios que a pandemia nos coloca, que essa modalidade de ensino nos coloca, e uma coisa que nós temos certo é que hoje, com certeza, nós não temos condições de voltar às aulas presenciais, principalmente sem vacina. É irresponsável a medida que o MEC toma, aquelas portarias lançadas pelo MEC, que não foram construídas em diálogo com as universidades, né, não foi, inclusive, construída levando em consideração as autoridades de saúde. Então, hoje o que está posto para nós é de sim mais um semestre, é importante que nós batalhemos por isso, de mais um semestre na modalidade remota, e precisamos, né, tomar aí a experiência do que foram esses meses para que nós consigamos ter um semestre remoto, não vou dizer melhor, mas talvez menos pior para o próximo período, levando em consideração sim essas questões de matrícula. Hoje fica uma incógnita, né? Se nós vamos manter esse alto número de matrículas ou nós vamos diminuir. Tem uma série de novos estudantes que vão entrar na universidade durante esse período, então nós precisamos conseguir redesenhar esse modelo de aulas remotas para conseguir receber todos esses novos estudantes, mas também garantir que os que já vieram de outros semestres continuem na sua graduação, né? Então, sejam das questões de assistência estudantil, mas seja também com as próprias questões pedagógicas. O Igor falou sobre isso, e é muito importante que nós consigamos ouvir realmente as comissões que foram implementadas nas unidades, que nós consigamos ouvir mais os estudantes nesse processo. Houveram uma série de falhas, né, e relatos, claro que pequenos, mas em alguns momentos, inclusive de aquilo que foi discutido e aquilo que foi aprovado não necessariamente era aquilo que foi aplicado, e em diversos momentos nós acabávamos não tendo como recorrer a isso, mesmo com a comissão de acompanhamento do RE, da qual eu faço parte, inclusive. Então, nós precisamos, para esse próximo período, construir um mecanismo melhor de diálogo. O professor Neto falou sobre uma debilidade que nós temos na nossa universidade, muitas vezes, de construir uma comunicação melhor, e nós precisamos, né, construir essa comunicação para que os estudantes, as unidades, as individualidades de cada unidade, de cada disciplina, de cada instituto, consiga ser resolvida e coesionada nesse modelo, que com certeza não é o ideal. Não tenho dúvidas que, pela cultura da nossa universidade, nós não podemos, num futuro onde não exista mais o corona, ou pelo menos seja controlado, pensar no módulo EAD, e eu sei que isso é a preocupação de muitos, inclusive não só alunos, mas também da própria comunidade docente, servidores técnicos. Acho que essa experiência nos trouxe que uma universidade federal do tamanho, da estrutura, da imponência da URGS, é uma universidade com certeza construída presencialmente, tanto que várias das nossas atividades não pararam, né? Mesmo durante a pandemia, inclusive algumas presencialmente. Nós não podemos deixar de destacar aqui o papel da nossa universidade no combate à Covid-19, seja realizando testagem, mas seja criando mecanismos, inclusive, de materiais, de ações de solidariedade também. A nossa universidade nunca parou, e nós precisamos garantir que, inclusive, ela não pare, né, continuando em 2021, com a sua excelência dentro da possibilidade. Então, saindo desse semestre, nós precisamos conseguir avaliar esses números e também todos esses relatos e repensar qual o modelo de ERE que nós vamos implementar em 2021. E levando em consideração também que, se tudo der certo, em breve nós teremos vacina, e ela, se tudo der mais certo ainda, vai ter uma eficácia maior ainda,
no que depender do nosso presidente, nenhum brasileiro vai ser vacinado, mas esperamos que outras autoridades consigam resolver isso. Então, nós precisamos também pensar uma modalidade de ensino remoto para o próximo semestre que construa uma transição para uma volta presencial às aulas. Também é importante que a gente consiga construir isso, principalmente levando em consideração os servidores técnicos, os docentes, mas também aqueles alunos que pouco ou nenhum contato tiveram com a nossa universidade até hoje, presencialmente, né? Então, para que o impacto no currículo, nas aulas, nos planos de ensino não sejam tão fortes, então a gente consiga construir uma boa modalidade de ARE, uma boa transição de modalidade e aprender, então, com esses erros que tiveram até aqui, com as insuficiências, e para que em 2021 nós consigamos garantir que a nossa universidade mantenha sua excelência, mas mantendo, sobretudo, a vida. Então, nós precisaremos continuar nessa modalidade de ensino e que nós consigamos tirar o maior proveito dela, ouvindo os alunos, ouvindo os servidores técnicos. É inadmissível que nós não tenhamos ouvido eles oficialmente. É muito importante que nós consigamos construir isso, porque, afinal de contas, todo mundo aqui, com certeza, trabalhou o dobro, né? Há quem diga que as universidades ficaram paradas nesse tempo, mas tem uma coisa que nós fizemos, foi, inclusive, trabalhar o dobro, né? Os estudantes, sem sombra de dúvida, sofreram muito o impacto do ensino remoto. O fim do semestre, por exemplo, não ficou mais fácil, muito pelo contrário. Então, é importante que todas as partes sejam ouvidas nesse período, que a gente consiga construir uma modalidade de ensino que mantenha a nossa universidade democratizada, que mantenha a nossa universidade garantindo acesso e garantindo permanência. Então, vi uma portaria ali, vi, né, relatos da reitoria de que vai ser mantido o auxílio para os estudantes de baixa renda, mas, para além disso, nós precisamos garantir que os novos estudantes de baixa renda que vão entrar na universidade tenham esse auxílio e que a gente tenha um bom auxílio pedagógico durante esse período, porque nem sempre são só as questões materiais que atingem a nossa comunidade, sobretudo os estudantes, mas também existem outras questões, como a própria questão psicológica. É um momento muito atípico, como o Igor trouxe, análogo à guerra, né? Então, nós tivemos vários estudantes que tiveram contato com a doença ou parentes, e nós precisamos entender essa realidade como uma realidade atípica à nossa universidade, como é para o mundo inteiro, mas que a nossa universidade precisa lidar com ela unida. Sobretudo, mesmo que, infelizmente, no último processo eleitoral da nossa universidade nós não tenhamos sido ouvidos pelo Ministério da Educação e pelo Presidente da República, que no que diz respeito à nossa excelência, a nossa organização interna aqui para garantir um bom ensino remoto em 2021, nós, enquanto comunidade, docente, discente, servidores técnicos, possamos nos ouvir e construir em conjunto o nosso próximo semestre, garantindo acesso, permanência e ensino de qualidade. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Gabriela, pela fala, e novamente agradeço, né, aos nossos convidados por estarem aqui. Me parece que a gente precisa ressaltar algo, né, que foi a conquista da realização do nosso semestre nas atividades de ensino como né, do ensino remoto emergencial. Foi o próprio professor Neto aqui comentou, né, de toda a discussão, o debate, né, que houve precedendo, né, a definição de como seria esse semestre. Então, foi uma conquista que a gente conseguisse, né, dialogar dentro do possível para a construção desse semestre, e que isto é uma vitória, né? Entretanto, né, é um avanço diante da situação que nós estávamos, né? O reconhecimento da pandemia, da impossibilidade de realizarmos um semestre presencial, né, e da necessidade de construirmos um inédito que fosse viável, né? O que nós precisamos também é entender que, apesar do avanço, né, e da importância, ele aprofunda, como, né, os nossos convidados já colocaram aqui, vários dos problemas das universidades como um todo, né, e da nossa realidade local, sem dúvida, né, que diz respeito ao acesso, à permanência. Acho que foram levantadas questões importantes, né, questões anteriores e que fazem parte do debate também na URGS, né. Nós precisamos considerar
tão importante, né, e dentro de um processo de investigação, de pesquisa, de avanço, a didática no ensino superior e a importância, né, de que os nossos docentes enxerguem o seu fazer de ensino, né, as suas atividades didáticas como algo que também é necessário a reflexão, a pesquisa, a investigação, o avanço, né, das possibilidades metodológicas, né. Mas nesse semestre ainda nos vimos, né, diante de uma situação de ter que enfrentar essa situação, dando um pouco conta de tudo isso sozinho, né? Nós tivemos iniciativas da universidade buscando propiciar, por exemplo, né, doações de computadores, todo o levantamento da coordenadoria de ações afirmativas, mapeando os nossos estudantes, mapeando os locais em que estavam, né, a construção de locais para interação, para estudo, para doações de computadores, né, houve todo um movimento, né, o próprio Neto comentou aqui dessas estratégias didáticas, grupos que se formaram dos docentes de diálogo, né, colegas trazendo as suas experiências, trabalhando sobre isso, né, acho que houve a colocação, né, o Igor traz também aqui a importância de entender, né, os nossos técnicos como integrantes de todo o processo, né, eles não estão só na gestão, eles estão envolvidos nas atividades de ensino, nas atividades de pesquisa, nas atividades de extensão, realizando, dando suporte, né, muitas dessas que permaneceram ocorrendo, né? Então a gente vê que é muito complexa a estrutura da universidade e dá conta de todos esses aspectos, né? E de certa forma nós vivemos um momento em que as universidades e a nossa universidade teve que quase que sozinha dar conta disso tudo e pensar como superar e enfrentar esses problemas. Nós não tivemos uma política nacional, né, que levasse em conta a questão de acesso aos estudantes, né? Muito embora os docentes de nível superior tenham uma condição de salário e condições de trabalho que são, ao comparar, né, com a educação básica, a educação pública, os professores de nível básico é muito superior, né? Mas do ponto de vista trabalhista e do desgaste, não pode ser uma responsabilidade só do docente dar conta do seu equipamento, da sua rede, né, de problemas de saúde que decorrem de tu não ter um ambiente que está voltado a desenvolver uma atividade remota em várias horas durante o dia, né? Então, nós precisamos conseguir transformar esses desafios que tiveram ações dentro da nossa universidade, sem dúvida, né? Mas que precisam avançar muito, né? Inclusive, sobre o que aconteceu durante o semestre. Acho que foi dito aqui a questão do diálogo e da necessidade da gente conseguir ter mais transparência e uma melhor comunicação, né, sobre todos os processos que vão acontecendo. Eu fico feliz, né, e de certa forma até me surpreendeu os dados que o professor Neto trouxe aqui de 29 mil alunos que se matricularam, né? Eu acho que isso mostra a importância e o quão acertado foi fazermos o debate e o enfrentamento da realização desse semestre. Mas, ao mesmo tempo, precisamos compreender que inúmeras questões que não aparecem, né, digamos assim, para a comunidade de uma forma geral, como essa questão, as matrículas, como é que vão ser agora, as que ficaram pendentes, enfim, é uma série de questões, né. Então, diante disso e do que vocês trouxeram aqui, né, eu acho que o Igor trouxe uma questão do acompanhamento que é muito importante, né, que a permanência, né, do estudante na universidade, a assistência é fundamental, e a gente viu nesse semestre o quanto mas ela se compõe de outros aspectos, né. Então, traria, dentro das reflexões que vocês trouxeram aqui, né, primeiro, essa análise, perguntar, né, algumas questões eu queria levantar, assim, que vocês comentassem. Tem esse questionário que foi feito, acho que realmente não ter sido enviado aos técnicos, né, para que eles também respondessem, dessem seu retorno, é algo complicado. Então, a questão, assim, como a comissão, se essa discussão está acontecendo na comissão de como dialogar com os colegas técnicos administrativos que estão envolvidos em todos os níveis da nossa universidade para ter o retorno deste impacto, né, do ensino remoto emergencial, mas, ao mesmo tempo, como é que estão os prazos de discussão, de análise desses questionários, do que foi apontado, né? Se tem prazos, como é que isso está acontecendo. Me parece que antes mesmo da finalização de um relatório, de uma avaliação, o próprio processo da matrícula já vai nos apontar, né, alguns reflexos.
por esse segundo semestre, em função de que as dificuldades que muitos estudantes tenham tido durante o primeiro semestre podem se resultar como não efetivar uma matrícula presencial, presencial no sentido de realmente cursar o semestre, né, não ter só a matrícula aérea, aquela que ele não perde o vínculo com a universidade, né. Então, assim, diante disso tudo, como vocês pensam que nós podemos avançar, que sugestões, que apontamentos nós poderíamos fazer para a questão do acolhimento desses estudantes, né, para as questões de gestão, né, que nós temos o desafio das matrículas, o ordenamento. Acho que é importante também a comunidade entender essas questões que estão por trás, que vão, né, incidir sobre como as coisas transcorrem, né, sobre a questão de matrícula. Então, como a gente vai conseguir avaliar esse semestre a partir da comissão e tornar público os resultados de uma forma mais efetiva, né, e os aspectos de acolhimento que foram levantados, né, e de dificuldades de gestão. Existem ações que nós já podemos sugerir, apontar para enfrentar essas questões que vêm por aí? Coloco um pouco para vocês, para a gente tentar fazer alguns apontamentos mais concretos também, né? Acho que a Gabriela caiu, mas daqui a pouco ela volta. Deixa eu ver, não sei se temos alguma pergunta. Eu acho que a Márcia tinha uma pergunta também, né? Então eu sugeriria que ela fizesse também, de repente a gente já pode responder junto, né? Não sei se poderia ser assim. Isso. Posso falar? Assim, minhas questões dialogam muito com o que já foi discutido aqui. Eu acho que o ensino remoto e toda essa situação da pandemia, ela deu mais ênfase a uma série de problemas com os quais a gente convivia sem pensar neles. Tá? Uma dessas questões é que a gente pouco discutia dentro da universidade mecanismos mais oficiais, estruturas que pudessem fazer apoio e monitoramento, por exemplo, da desistência dos alunos. Tá? Outra questão que a gente pouco também discutia era a questão do padrão das aulas e a modernização dos instrumentos didáticos que a gente vinha utilizando para dar aula. A gente estava numa situação de conforto, como se tanto as técnicas educacionais como o fluxo de estudantes fosse o melhor possível. O ensino remoto tenta sanar essas questões, mas a minha pergunta é, nós estamos construindo instrumentos que fiquem perenes para depois a gente continuar usando esses instrumentos, não só para aprimorar as aulas, como também para fazer um acompanhamento dessa evasão, um acompanhamento técnico dessa evasão? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é que ele também é uma oportunidade. Quando a gente vai fazer matrícula no padrão velho, a gente tinha um limitador que era o espaço físico. Eu limitava quem podia se matricular em Física 1 ou Cálculo 1 pelo tamanho de sala de aula que eu tinha disponível. O ensino remoto elimina esse vínculo. Estamos nós pensando em utilizar na matrícula estruturas compatíveis com esse novo pensar, ou nós vamos continuar matriculando aluno pensando em sala de aula de 45 a 60 alunos? São duas questões. Destaco também ali que a nossa audiência, as colegas, né, Denise Jardim e a Simone Valdez trazem a questão do suporte, né, ao ensino remoto emergencial, às atividades à distância, né, em especial uma pergunta aqui, como nossos painelistas percebem a continuidade do ensino remoto emergencial com o fato da nossa Secretaria de Educação à Distância estar no momento sem nenhuma coordenação. Então também, né, um aspecto fundamental que é o suporte, né, como foi dito aqui no Facebook, né, fizemos planos de aula emergenciais, mas não usufruímos de todo um saber fazer do ensino à distância e seus suportes compartilhados de apoio ao professor e aos alunos, como faria um EAD. Essa provisoridade tem que ser realmente melhorada, né, e diante disso ainda temos uma SEAD que está sem coordenação, então várias questões aí colocadas a várias questões, eu não sei, professor João, vocês querem falar primeiro? A gente pode, eu posso
Não, Igor, pode começar, por favor. Depois eu fiz uma série de apontamentos aqui, aí eu complemento. Não, então, enfim, tentar ser transversal aí às várias perguntas, né? Eu acho que sobre a questão, vou começar sobre a questão do EAD, né? Que foi dito no início pelo professor João, né? De que ERE não é EAD, e justamente um dos motivos óbvios é que a educação à distância ela tem um planejamento, né, anterior, ela foi planejada para acontecer à distância e tem, portanto, todo um suporte para que aconteça à distância, que não é o caso do ensino remoto emergencial, que, como o nome mesmo diz, é emergencial. É evidente que preocupa o fato de não ter um secretário de educação à distância no momento, porque nós poderíamos pensar coisas muito simples, né? Como, por exemplo, em educação à distância você tem a figura do tutor e do monitor acompanhando os docentes das disciplinas, né? Quase que necessariamente, e até onde eu sei, isso, por exemplo, não foi pensado um plano, né, de abertura aí, de tutorias, de monitorias ampliado, né, porque a lógica das monitorias da educação presencial é outra lógica, né, mas a educação à distância ela precisa mais dessa monitoria, dessa tutoria, até mesmo para assessoria de questões tecnológicas, né, não só da questão do ensino propriamente dito, né, então teriam coisas assim muito específicas que teriam que ser pensadas nesse sentido, né? E que preocupa que não exista uma Secretaria de Educação à Distância nesse momento. Sobre a questão da pergunta, né, do acompanhamento da evasão, acompanhamento técnico da evasão, o que eu posso dizer, assim, de experiência, nós precisamos eu sempre gosto de falar onde eu tiver oportunidade, nós temos um projeto que me parece muito interessante na universidade, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante. O Núcleo de Apoio ao Estudante, ele é um projeto de extensão vinculado ao Instituto de Psicologia, e ele tem como objetivo fazer capacitações junto aos estudantes, no sentido de incentivar que eles tenham contato com estratégias de estudo diferenciadas, que eles possam ter também um acompanhamento sobre orientação de carreira, sobre algumas questões que são de apoio ao estudante. E preocupa que um projeto tão relevante, que obviamente atende a todos os estudantes da universidade, seja vinculado somente ao Instituto de Psicologia. Quer dizer, deveria ter um núcleo de apoio ao estudante em cada unidade, por exemplo, né? E nós não estamos pensando estratégias nesse sentido, né, de acompanhamento discente, mais focadas realmente em acompanhar o discente, né? Em algum momento nós precisamos parar e pensar assim, mas o que é exatamente isso que está na resolução, que é acompanhamento discente? Como se faz esse acompanhamento discente? Eu acho que precisa ter maiores diretrizes nesse sentido, não só por conta da pandemia, eu acho que a pandemia acaba agravando esse problema, mas mesmo que não tenha pandemia, é preciso ser feito esse acompanhamento ao estudante, qualificando, né? Eu acho que se trata de qualificar a ideia de assistência estudantil, porque nós temos um público, a universidade, não só a Universidade do Brasil, só para concluir, mas as universidades da América Latina, elas estão se abrindo para uma população heterogênea, né? A partir das cotas, a partir de públicos historicamente excluídos dessa universidade, e que é um público heterogêneo, são realidades distintas, e nós não podemos fazer a avaliação desses estudantes de uma maneira homogênea, tratá-los como se fossem todos iguaizinhos e que vão ter os mesmos parâmetros, inclusive utilizando parâmetros de universidades dos países da Europa, por exemplo. Nós precisamos pensar formas que garantam, contemplem essa heterogeneidade do nosso público, principalmente a partir das cotas. Nós temos um público heterogêneo que precisa ser acolhido corretamente da universidade. Então, é isso, já falei demais.
Pois então, pegando a palavra aí, né, se a Daniela me permite, né, então já entrando. Retomando algumas falas, depois abordando diretamente as perguntas ali da Márcia, os comentários e também da Simone, tá? Que está nos ouvindo aí também acompanhando. Uma coisa que até não falei no início, né, até para não desfocar muito, mas que depois foi comentada pela Gabriela e muito bem comentado, né, sobre a carga de trabalho e as horas, né, que se fica atendendo e sentado e provendo essa comunicabilidade aí remota, né? Um outro desafio que temos também aí, que as pessoas talvez agora estejam começando a se regrar um pouco mais, é a disciplina e organização local de trabalho, né? Porque antes se tinha um horário onde se saía, se deslocava, chegava na sua sala, ou chegava na sala de aula, etc, etc. Agora não tem, não existe mais intervalo de reunião. Às vezes tem 2 reuniões simultâneas e a pessoa está com um olho do gato e um olho do peixe. Isso não é saudável, né? Se ficar muito tempo. Claro que no momento emergencial das nossas reuniões lá, que duraram 10 horas no início, lá bem no centro da pandemia, porque era necessário chegar a uma conclusão, ok, mas agora eu acho que nós podemos retornar, vamos dizer assim, a uma disciplina mais saudável de trabalho, né? Que é dar os determinados intervalos, ter as determinadas folgas, um planejamento de semestre que preveja uma carga horária estudantil que não precise usar todos os fins de semana para cumprir as atividades, né? Porque isso também tem essa dosimetria, essa dosagem das atividades também às vezes é meio complicado, né? De fazer. Então isso tudo é um aprendizado, é um refinamento dos aprendizados, né? Como a Márcia falou também, né? Dos aspectos da modernização, né, das nossas estratégias de ensino, né? Sim, existiam várias iniciativas, né, locais. Eu mesmo fiz várias capacitações e discussão com vários colegas que trabalham nisso. E, claro, a gente sempre faz uma experiência ou outra, mas sempre deixa para implementar no dia que tiver tempo, tá? E agora aconteceu que muitos foram forçados a usar essas novas estratégias porque não havia mais tempo, né? Não tinha outra maneira ou talvez fosse a melhor oportunidade. Então, o que cabe aí realmente é a reflexão sobre como é que essas estratégias avançaram e como é que a gente pode reproduzir ou de tornar disponível para aqueles colegas que não tiveram acesso ou que não se deram conta de algumas oportunidades ou de algumas estratégias bem-sucedidas, né? Talvez se pudesse fazer uma grande wiki de estratégias bem-sucedidas e mal-sucedidas para que as pessoas, né, anônimo, né, assim, sem citar, sem penalizar ninguém, mas no sentido de compartilhar experiências para que elas pudessem ser aprimoradas, né, aí ao longo dos próximos semestres. Quanto à parte de acompanhamento mais técnico, assim, né, nós temos algumas questões. Pelo menos agora nós temos SEAD novamente, porque fica um período sem ter SEAD, né? Ou só a vinculação não era mais transversal, né? Ela não permitia atuar em todos os braços onde ela atua. Agora, aparentemente, temos novamente SEAD, de acordo com as últimas portarias. Eu não sei quem é que está coordenando, né? Quem é que está de titular dessa secretaria, mas sei que pelas portarias publicadas, pelo menos já temos SEAD, né? No caso da Prograde é uma outra questão, mas isso vai ser abordado aí na reunião do Consum lá do dia 18, né? O que também perdemos, pelo menos eu perdi de vista, né, infelizmente, foi o Comitê de Governança Digital, né, que era uma reunião de pessoas que estavam altamente envolvidas com essa parte dos meios digitais da universidade, né, e que algumas coisas pararam, infelizmente, né, eu não sei como é que anda, tem que requestionar, né, para ver como é que isso ficou. Mas esse comitê ele tinha uma importância grande, porque ele unia diretamente a CAF, o CPD, a SEAD e mais alguns outros, né, obviamente a Prograde, né, e mais alguns outros órgãos que estariam diretamente envolvidos com toda não só a implementação do ensino remoto emergencial, porque o Comitê de Governança Digital já existia antes, né, porque não se concebe hoje uma universidade sem o uso massivo, né, de tecnologias de informação e comunicação, como é o dia a dia de todo mundo, né? Então, esse comitê era importante, espero que talvez ele retorne, nem que seja com outro nome, mas que possa abordar as questões que ficaram pendentes, né, desde a vinculação dos estudantes ao G Suite URGS.br, por exemplo, né? Até onde eu sei, até agora os estudantes ainda não foram vinculados, os técnicos e os professores foram, mas os estudantes não foram, o que faz uma
não ser útil efetivamente, né, para aulas e essas atividades, porque senão, né, os alunos não podem compartilhar e acessar diretamente o material produzido. Tá? Mas isso é só um parênteses. Quanto à oportunidade de matrícula, né, eu até entendo o que a Márcia falou. Bom, agora eu não tenho mais a limitação de ter 30 alunos, eu posso ter 60 matriculados. No entanto, nós temos que observar muito bem a estratégia pedagógica utilizada. Tá? Porque em função da estratégia pedagógica fica impossível, né, a adotar 60 matrículas sem ter um apoio de alguém que ajude a fazer a mediação, a responder os e-mails, a discutir os trabalhos, ainda mais que se são preferencialmente na forma síncrona. Bom, os questionamentos chegam de forma síncrona também, e eu não posso esperar que a minha resposta chegue uma semana depois, né, porque esse dinamismo ele tem que ser próximo no ensino remoto emergencial. Eu não falo na modalidade EAD, porque isso é outra, né, é outro foco, e aí pode-se estabelecer outros prazos, embora o prazo de retorno sempre tem que ser o mais rápido possível. Né. Eu não posso dizer que eu vou responder um e-mail de dúvida de um estudante uma semana depois. Né, isso não é compatível, né, com o nosso sistema. Claro, eu não preciso responder na hora que chega o e-mail, mas então eu vou ter que adotar uma disciplina. Então, para isso, para muita gente, se precisa precisa um apoio, né? Um apoio que se possa, então, dividir. O que se pode fazer é tratar várias turmas em conjunto, e aí os professores e monitores dividem a carga. Isso também, esses arranjos eu vejo que são mais imediatos, né, de serem feitos. Né? Isso, sem dúvida, a gente pode tirar proveito disso. Mas eu acho que a estratégia pedagógica é que deve ser pensada, né, e não se confunde com o EAD, porque o EAD ele usa tecnologia de informação e comunicação, como o ensino remoto também usa, mas ele tem um protagonismo do estudante totalmente diferente do modelo presencial e totalmente diferente do modelo de ensino remoto emergencial, que tenta, né, vamos dizer assim, fechar uma lacuna ou tentar mitigar os problemas da falta de presencialidade. Né? Mas no acompanhamento, e aí como o Igor muito bem falou, né, e a Márcia reforçou, e também a Gabriela, quer dizer, esse problema do acompanhamento discente, ele já existia. Ele já existia, sempre foi um problema, e agora ele se tornou mais evidente, vamos dizer assim, né? Eu não sei se ele se tornou maior, mas ele se tornou mais evidente porque todo mundo se deu conta, opa, eu posso alcançar. E aí eu tenho algumas considerações breves, né? Que lá na resolução de 2011, a 19 de 2011, que trata do acompanhamento discente, ela era uma resolução que ela não dava a forma de acompanhamento. Ela foi uma proposta que, inclusive, já estava na hora de ser revisada quando aconteceu tudo isso, e até antes disso já se tinha detectado que ela teria que ser revisada, porque, na verdade, ela foi mais uma proposta de indicadores, tá, de que existe a necessidade de fazer um acompanhamento mais próximo dos discentes, de um determinado grupo discente. Né? Então, tinha aqueles indicadores de número de reprovações por FF, né? Tinha aqueles indicadores do número de créditos aprovados pelo número de créditos reprovados, e fazia aquele tal de regime de observação de desempenho, porque eu tenho uma expectativa que eu não vou conseguir completar num tempo X o curso. Tudo indicadores matemáticos, né? Que levavam ao alerta, né, a bandeira amarela ou bandeira vermelha, de olha, aquele discente ou aquele grupo de discentes necessita um acompanhamento especial, sem, no entanto, dizer como. E hoje a gente agrega a esses indicadores outros indicadores que surgiram diretamente no ERE, que a gente vai poder avaliar agora no primeiro relatório que sair do CPD ou da Prograde de final de semestre, quer dizer, o número de NIs. O número de NIs significa que o aluno não fez a disciplina, não completou e não excluiu. Opa! Isso é um problema, isso é um indicador forte que eu tenho que ter um acompanhamento. O número de alunos, aqueles 760 que ficaram só com vínculo ERE, opa, isso também é um indicador, além daqueles outros que já existiam. O número de atividades efetivamente cursadas, quer dizer, 29 mil estudantes que tiveram no mínimo uma matrícula efetiva, além do vínculo ERE, é um número importante, é bom. Mas espera aí, se eu tivesse os nossos 29 mil alunos matriculados no número tradicional de disciplinas que se matriculam, esse número não seria maior? Talvez sim, talvez não. Né? Mas identificando isso, eu aposto que sim, seria maior, porque muitos estavam matriculados em 4 e seguiram 2. Alguns até sim, com toda a parte
do ajuste de matrícula que foi feito depois, né, com a possibilidade de inclusão, né, que foi colocada lá durante o plenário do CEP, sim, teve muitos estudantes que aproveitaram e colocaram mais atividades, né, não é a maioria, mas alguns conseguiram colocar mais atividades porque já tinham terminado algumas atividades tinham baixa demanda, enfim, cada um na sua realidade. Então, nós temos que ajustar esses números, mas o fato de não cumprir um determinado plano de matrícula tradicional é um indicador, sim, que nós temos problema. E esses indicadores, e aliás, talvez um indicador grande, seja a própria seração aconselhada, e eu sempre gosto muito de fazer essa piada, né, da seração desaconselhada, porque se nós temos um indicador, e isso é certo, né, é sério, né, se nós temos um indicador que quase metade dos estudantes não seguem a seração aconselhada, é porque a seração não é aconselhada. Tem algum problema nessa seleção aconselhada, que devemos fazer uma reflexão. Então, de novo, isso não diz como que eu devo fazer o acompanhamento, mas são mais indicadores que estão aí à nossa disposição e que devem sim ser levados em conta para fazer esse acompanhamento todo. Né? Então, assim, brevemente nesses comentários, né, reforçando, né, aquilo que foi colocado, né, e que nós temos, enfim, que usar agora esses indicadores para tentar prover as estratégias de recolhimento, né? Não só acolhimento, inicia com recolhimento, ou seja, aqueles que estão mais distantes vamos trazer de volta e depois acolhê-los para conseguir mantê-los vinculados, e se a realidade é que nessa modalidade algum determinado estudante consegue acompanhar 2 atividades de ensino ao invés de 4, bom, então nós vamos ter que pensar num plano para que no futuro próximo ele possa avançar no seu currículo, porque um outro fator de desistência ou de desestímulo é a perspectiva de diplomação num horizonte muito distante. Né? Quer dizer, um curso que dura normalmente 5 anos, se a minha expectativa é me diplomar em 12, eu vou perder o ânimo. Né? Isso é tradicional. Né? E isso pode acontecer, e isso me preocupa também com aquelas 720 turmas que foram canceladas. Obviamente, foi necessário cancelá-las, mas nós temos que pensar em como mitigar isso para que eu não adie demais a expectativa de diplomação daqueles estudantes que tinham o seu plano. Né? Porque, enfim, as pessoas têm planos de vida, as pessoas entram na universidade com uma expectativa de tempo de permanência, e por mais que a gente goste da presença deles e que eles gostem das nossas presenças, nós não podemos segurá-los eternamente dentro da universidade. Estou brincando, estou fazendo aqui uma ironia, né, no sentido de tem que prover essa maneira que as pessoas possam seguir o seu plano de diplomação. Isso, o ERE deve contribuir com isso, e esses indicadores servem para que a gente possa planejar também o retorno presencial, que não vai ser agora no próximo semestre, pode ser daqui a 2 semestres ou 3 semestres, não importa, mas quando for nós temos que ter esse plano para que possa haver um avanço mais efetivo, e essas coisas estão todas entrelaçadas, né? Então que possa ter um avanço efetivo, né, desse acompanhamento, né? Muito bem colocado aí pelo Igor e pelos demais colegas. Obrigada. Vou deixar a Gabriela falar um pouco. Gabriela, queres comentar? Rapidamente, eu acho que o Igor e o professor Neto já trouxeram muito bem essas questões. Isso que o professor Neto trouxe agora é muito importante, né, que nós tenhamos também no nosso horizonte para discutir e conseguir fazer de fato essa busca ativa a esses estudantes que, por algum motivo, não se matricularam em nenhuma disciplina, né, além do vínculo ali do RE, mas também esses estudantes com NI, também entender as dificuldades que os estudantes tiveram durante esse período, né? Então o formulário serviu para isso, mas é importante também ampliar essa busca, né, de fato acolher, né, na nossa universidade esses estudantes que por algum motivo hoje se sentem mais distantes da nossa universidade, né? Então, claro que essa imposição digital já é um motivo de distanciamento, mas esses estudantes que hoje estão longe da nossa universidade, que inclusive tem deixado de lado, né, a URGS na sua perspectiva, né, no seu horizonte. Então, nós não queremos perder ninguém nesse processo, e é importante que a nossa universidade, dentro das suas estruturas, do seu aparato, possa garantir que todos os estudantes, e não só estudantes, inclusive, né, inclusive todos os setores da nossa universidade, sigam acreditando e apostando e investindo na nossa universidade. Então,
isso não vale só para o ensino, mas também para a própria pesquisa, para a extensão. Eu sou bolsista de projeto de extensão, então para nós também tem sido difícil, né, para a extensão, esse não contato externo, né, é um desafio e é importante que a nossa universidade consiga avançar nesses mecanismos digitais também. A nossa universidade é muito grande, tem uma série de departamentos e órgãos que são capazes de melhorar a nossa estrutura digital, inclusive de acesso a plataformas, então é preciso que a gente invista nisso para esse próximo semestre, levando em consideração, né, as debilidades que normalmente já ocorrem e vão continuar ocorrendo, né, de conexão, mas também de estrutura mesmo. Então, que a nossa universidade consiga criar mecanismos para garantir que nesse próximo semestre o menor número possível de pessoas fiquem de fora da URGS, né? Então, se possível nenhuma, né, mas mirando também que o mínimo possível fique de fora, né? Então, não tem muito a acrescentar, porque o Igor e o professor Neto foram muito completos nas respostas deles, mas é importante mesmo que tudo aquilo que a gente debateu aqui, a gente consiga colocar de alguma maneira em prática nessas instâncias que hoje nós temos para pensar a modalidade remota, né, de garantir uma estrutura maior para os nossos docentes e servidores técnicos, né? Então, se nós antes tínhamos uma modalidade que foi nos imposta, porque nós não nos planejamos para aquilo, agora nós temos, mesmo que muito curto, nós temos um prazo de planejamento e nós já temos a experiência do que deu certo e o que não deu, para nós colocarmos em prática uma modalidade de ensino remoto melhor no próximo semestre, né, garantindo melhor acesso no que diz respeito à plataforma digital, à questão digital, não só para os estudantes, mas também para os docentes e para os servidores técnicos, e que a gente consiga cumprir a nossa função fim, né, da universidade, então, de prover ensino, mas também pesquisa e extensão. Então, esses são os aspectos que nós mais precisamos nos debruçar, né, de entender esses dados, nos aprofundar sobre eles para resolver essas questões e garantir que 2021, né, nesse primeiro semestre, na verdade que é 2020/2, né, é um pouco confuso ainda, a maneira como a gente vai falar, eu acho que durante um tempo ainda vai dar algum certo de algum problema ali, né, para a gente se portar, mas que em 2021, no nosso 2020/2, a gente consiga garantir que cada vez menos estudantes fiquem para trás e que na volta deles, inclusive, isso precisa ser pactuado desde já, precisa ser um compromisso feito desde já pela nossa universidade, que numa volta, e nós realmente não sabemos em quantos semestres, esperamos que o mais rápido possível nós consigamos fazer com que essa transição seja nas aulas, mas seja também nesse impacto da vida acadêmica, né, nesse impacto na vida acadêmica, seja o menos traumático possível e que a gente consiga, como o professor Neto falou, recolher e acolher os alunos. Então, acho que isso é um ponto fundamental para a gente garantir que o RE, na melhor maneira possível, consiga né, permanecer por esse próximo semestre. Obrigada, Gabriela. Queria comentar, né, eu acho que fica muito claro pela nossa conversa aqui, pelas experiências que cada um de nós e dos diferentes, né, colegas, estudantes na universidade, que a situação que a gente vive hoje, né, com a ERE mostra o quão fundamental é melhor estruturarmos o acolhimento, e queria destacar o acolhimento para todos os segmentos da universidade. Aqui a gente tem que pensar na comunidade, né? Tem as especificidades que precisam ser levadas em conta, mas nós precisamos, né, repensar e melhor estruturar esse acolhimento, no sentido de todos conseguirem desempenhar suas atividades, no sentido da orientação, no sentido das denúncias que podem vir de todos os segmentos, né? Mas nós sabemos que existem, que o estudante que está lá na ponta, que era para, nós estamos aqui, a universidade existe, né,
para uma formação profissional, uma formação cidadã, para dialogar com a sociedade na realização da pesquisa, do ensino, da extensão, né? Mas é preciso que a gente consiga escutar o nosso estudante, entender as suas críticas, que isso volte, né, como um repensar da ação da própria universidade, né? A gente costuma separar os problemas, né, e as soluções para dar conta das especificidades, mas é num momento como esse que nós estamos enfrentando na pandemia que a gente vê a transversalidade da vida, né? Os problemas de acolhimento, dos assédios morais e sexuais, do impacto nas relações sociais na vida dos estudantes, dos técnicos, dos docentes, né? Aqui se comentou a própria questão das dinâmicas em casa, né? A divisão de trabalhos domésticos, de cuidado, como isso impacta de forma diferente, né? Acho que o Igor trouxe aqui, né, o programa de extensão ali da psicologia de acolhimento dos estudantes, e nós temos que pensar que isso é importante termos um programa de extensão, sim, mas é importante que exista de forma institucional dentro da universidade um canal de acolhimento, de orientação dos estudantes, né? Então a gente vê como a gente precisa melhorar e qualificar essa estrutura na nossa universidade, né? Então é por isso que é importante que a comissão de acompanhamento, né, que o Igor aqui trouxe internamente aqui, comentou que a ideia é que na primeira quinzena de janeiro se tenha um relatório, né? Eu penso que seria muito importante uma forte indicação, né, de que todas as unidades tenham uma comissão local de acompanhamento do ensino remoto emergencial, porque a gente tem realidades específicas, né, que ao avaliar, né, ao acompanhar cotidianamente, trazer, né, para as estruturas superiores da universidade esses aspectos é importante, é preciso haver esse acompanhamento local, né. Temos que pensar também de uma forma mais ampla, não só em relação ao ensino remoto emergencial, mas do que acontece na nossa universidade, né, de pensar de uma forma transversal a própria atuação da ouvidoria, né, a gente vai ter, assim, chega, né, a nós várias questões que aconteceram da relação do estudante com o docente, mas também do docente dentro da sua unidade, dos técnicos administrativos. A gente precisa ter espaço de receber, né, essas questões e criação de novos espaços, agora virtuais, no futuro presencial, para acolhimento de todas essas questões, né? De denúncias, de reclamações, de sugestões, né? Para que isso se institucionalize de uma forma mais adequada para dar conta dos desafios que a gente tem, né? Esse estabelecimento desses protocolos, indicadores, eles precisam ser divulgados, a gente precisa compreender isso, né? E eu acho que também é uma boa oportunidade para a gente, neste momento, olhar e pensar essas questões anteriores que nós já temos que resolver, que vocês trouxeram aqui, e que eu acho que é fundamental, né? A questão da seriação, a questão do currículo, né? A questão da gestão, né, dos nossos cursos, e elas se dão agora, né? A gente vê o impacto na transversalidade de todas essas questões, né? Da importância que a gente precisa ter diálogos com consequência, né? Esses diálogos, esse aprendizado, essas avaliações, elas precisam gerar ações, né, de melhora das nossas dinâmicas, das nossas relações, né? E eu queria destacar aqui que foi trazido ali no Facebook essa questão importante também da Secretaria de Educação à Distância, que até onde a gente sabe retomou, como o professor Neto comentou, né, houveram várias portarias de ir e vem, não só da SEAD, né, vários outros órgãos, unidades da nossa universidade, mas que continua aparentemente sem um responsável, sem uma coordenação. Eu acho que esse é um momento chave em que a gente precisa que cada setor da universidade esteja conseguindo atuar, né, de forma integrada, valorizando as nossas experiências, as especialidades dos nossos docentes, dos nossos técnicos, para que os estudantes consigam, da melhor forma possível, né, ter a sua formação dentro desse cenário que nós vivemos hoje, né? Então, acho que isso é algo importante. Nós estamos aqui... eu queria destacar também, né, a Denise, ela destacou aqui para nós, colocou no Facebook, né, o endereço www.ufrgs.br, inclusão no ensino remoto, né, que é o mapa da distribuição espacial dos alunos da URGS, ou seja, está disponível para toda a sociedade, né, e que é importante olhar essa distribuição dos nossos alunos, inclusive para a gente pensar essa questão da retomada das atividades presenciais, né, e a transição para a retomada dessas atividades presenciais. Acho que todos vocês destacaram aqui a preocupação de que a gente não pode pensar sem
também que condições sejam dadas de segurança sanitária, de retomada, e quando a gente vê a distribuição dos nossos alunos, a gente entende, e a gente entende também, né, o quanto a URG está enraizada no nosso estado, né, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que aqui no Facebook não estou encontrando mais nenhuma questão, né? Eu gostaria de ver 2 comentários da Nela, se me permite. Não, eu ia dizer, eu ia passar a vocês de novo mais uma rodada para a gente encerrar, só queria ver se tinha mais alguma pergunta, mas eu não vejo nenhuma pergunta a mais. Eu gostaria de passar de novo a palavra a vocês para a gente ir encerrando, então, esse diálogo. Só 2 comentários ali, um que foi a Denise Jardim que colocou, acho que também pelo Facebook, e outra informação que eu também falei, né, e devemos ser sempre precisos na informação. Então, agora, entre uma olhada e outra, eu entrei para ver se a página da SEAD estaria atualizada, e foi atualizada. Então, temos sim uma secretária de Educação à Distância, a professora Wendy Carraro, da Faculdade de Ciências Econômicas, né, que já atua com essa área de Educação à Distância há bastante tempo. Então, eu acho que certamente ele é um bom ponto de contato aí, para retomarmos aí essa interação mais forte e apontar as necessidades que teremos, né? Com certeza, a professora Wendy é muito disposta, né? Eu a conheço de alguns outros trabalhos, então certamente acho que teremos aí uma boa condução, né? E acho que já podemos, aparentemente, então, já além de estar instituída a SEAD, já temos a nova secretária, né? Que deve estar tomando pé de todas as suas responsabilidades. Então, isso é para deixar a informação mais clara e precisa, né, para o público que está nos assistindo. Em relação à parte que a Denise lança, né, se a aceleração aconselhada ser múltipla talvez seja necessário para retorno, pois a aceleração aconselhada, essa é uma questão que nós temos que meditar e que já foi objeto lá na resolução 025, né, do ensino remoto. Existia um artigo que dizia, olha, quando no segmento do ensino remoto, em função dos diversos cancelamentos, etc., então o trâmite da flexibilização de pré-requisitos, ele pode ser abreviado, ele pode se circunscrever lá na própria unidade, ao invés de ter que passar até pela Câmara de Graduação, né? Porque essas flexibilizações se imaginou que seriam necessárias. Mas aí nos leva, de novo, né, ao motivo da seriação. Então, a seriação, ela estabelece o que? Ela estabelece o que seria o percurso formativo do estudante, né? Embora aconselhado, porque no regime de créditos eu não tenho como fazer seguir exatamente a mesma coisa, né? E nesse percurso formativo, então, nós temos uma coisa que é a cadeia de pré-requisitos, e isso é uma coisa que cada curso sabe exatamente como adaptar e como fazer, e se tem que manter, né? Porque eu tenho coisas que devem ser bem estabelecidas antes de outras, né? Em termos conceituais, em termos de prática, né? Então não é isso que está se questionando, mas também a seriação aconselhada, através dos índices de ordenamento, é usado para mitigar ou para não deixar explodir um problema que a gente tem, que é o de não ter todas as vagas necessárias, né, se todos os estudantes aptos a se matricular numa atividade de ensino assim o desejarem. A gente sabe que tem isso não é para todas as disciplinas, não é para todas as atividades, mas tem algumas atividades, né, que tem esse problema. E aí sim, a seriação aconselhada através dos seus índices de ordenamento, né, que impactam diretamente quer dizer, a seriação aconselhada tem um impacto direto nos índices de ordenamento, faz com que então eu tenha um ordenamento e um limite de vagas, e passado o limite de vagas eu não posso mais me matricular. Então acho que o principal, um dos grandes pontos é ver sim a oferta de número de turmas, de períodos letivos especiais. Eu sei que isso dá mais trabalho, eu sei que isso pode ser até alguma coisa que tem que ser muito bem pensada, mas não escaparemos, né, se quisermos entrar em normalidade e se quisermos até, quem sabe, vencer esse problema, né, da demanda reprimida, então pensar num plano não só de retorno, quando for possível retornar, mas de diversificação de vagas, de créditos, de equivalência, de disciplinas que possam ser aproveitadas, para que eu tenha, então, realmente entrar de novo numa seriação, num compasso de percurso formativo, né? Que deve ser o objetivo da seriação aconselhada. E não que isso tenha um impacto, porque eu já tenho uma limitação de matrículas, eu já tenho um determinado número de espaços que eu consigo usar, bom, então eu vou já aproveitar isso, né, para que se possa manter esse status. Não. E também aumentar a infraestrutura barbaramente, imediatamente, a gente sabe que também não é possível. Então nós temos que procurar outras soluções que possam então ter esse dinamismo aí, que seria sim uma espécie de seriação múltipla, né, mas que seria realmente para ofertar as vagas que necessitamos para ter esse avanço. Obrigado. Obrigada, Neto. Olha,
fantástico. Acho que tu comentou questões fundamentais aqui que nós precisamos olhar de uma forma muito responsável e muito, olha, enfim, acho que tu disseste tudo. Acho que são questões fundamentais, sim, que nós precisamos ter em conta, né? Igor, depois, ou Gabriela, enfim, fiquem à vontade para comentários e a gente já ir encerrando aqui a nossa... Não dá vontade de continuar, né? Mas, enfim, para a gente encerrar esse momento aqui deste diálogo de hoje, né? Vou ser mais breve que o Igor, imagino, então vou passar na frente dessa vez. Primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer ao Somos URGS, né, agradecer aqui meus colegas de mesa, a ti, Dani, pela belíssima condução, intervenção também, mas ao Igor, ao professor Neto. Como disse no início, já nos encontramos em várias instâncias de defesa da nossa universidade e também de organização dos trabalhos dentro dela. E nesse momento é mais importante ainda que nós sigamos nos encontrando, infelizmente, aqui, né, virtualmente, por telas, mas... de qualquer forma, é muito importante que nós sigamos nessa batalha, né? Eu acho que nós temos uma luta posta aí contra a pandemia, contra a Covid, nós temos uma luta em defesa da educação pública de qualidade, para os recursos para as universidades, porque hoje isso, infelizmente, está ameaçado, e é nesse momento que a nossa universidade mais se agiganta, inclusive, né? Em momentos em que as universidades públicas são questionadas, quando elas mais dão respostas, inclusive, né, porque nós temos, infelizmente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e eu realmente não sei mais o resto da sigla, porque vive mudando, né, nós temos o Ministério da Educação, que é anti-educação, assim, as universidades seguem combatendo a pandemia, seguem propondo e apresentando soluções para a sociedade, para o nosso país, para o mundo. Então, é nesse momento e com essa excelência que a nossa universidade tem, que ela também precisa tratar esses processos. Não tenho dúvidas que nós temos um pessoal muito qualificado para fazer esses debates da melhor forma possível, e nós precisamos os fazer, né? Então, nós nesse próximo período, esperar esse relatório que vai sair da comissão do RE, mas também garantir, como o Igor trouxe, que nós tenhamos nas unidades, não, desculpa, foi até tu que trouxe isso também, Dani, que nós tenhamos nas unidades comissões e relatórios também das unidades, para que nós saibamos quais, inclusive, são os locais onde nós mais precisamos dar atenção, né? Quais são os institutos, mas também quais são as áreas, quais os perfis de alunos que nós precisamos dar mais atenção, mas não só de alunos, mas também dos docentes, dos servidores técnicos. Então, é importante, e falei isso em outros momentos e reforço aqui, que nós mantenhamos a nossa unidade, a nossa coesão enquanto universidade pública, né, enquanto universidade federal, enquanto uma das melhores universidades do nosso país, para garantir que nesse próximo semestre de 2020/2, que se dá em 2021, é um período muito doido, que nós consigamos garantir que a nossa universidade não passe por um processo de exclusão dos alunos, mas não só dos alunos, inclusive, né, de outros setores, que a nossa universidade consiga dar mais respostas e consiga seguir atuando na comunidade externa também, né, sendo prestando serviço para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, da melhor maneira possível, ouvindo os seus alunos, seus servidores técnicos, os docentes, avaliando onde nós erramos para melhorar e que nós não cometamos os mesmos erros que nós cometemos nesse semestre agora, para garantir um ensino de maior qualidade, mas também uma pesquisa de maior qualidade, garantir extensão de maior qualidade, garantir que na volta às aulas presenciais, ou inclusive em uma mudança para mais um semestre remoto, nós não passemos por perdas. A nossa universidade, o que tem de mais precioso, e a URGS só é o que é pelas pessoas que a constroem. Então, é importante que nós consigamos ouvir as pessoas que constroem a URGS durante todo o processo de acúmulo, debate e resolução de como vai ser o próximo semestre, como serão os próximos semestres. É importante também levar em conta que, ao contrário de antes, que nós debatíamos o calendário do próximo semestre sem nenhuma preocupação ou pouca preocupação com o que seria do outro semestre, nós agora, inclusive, não sabemos o que vai ser do próximo semestre
pós 2020/2. Então, nós precisamos estar preparados para qualquer cenário, seja de uma volta às aulas, com vacina, eu espero, né? Afinal de contas, infelizmente, hoje nós não podemos dar ouvidos ao que o Ministério da Educação, cada portaria do Ministério da Educação, na verdade, é um motivo só de preocupação, né? Não é algo que nós, inclusive, consigamos, isso partindo do ponto da ciência, né, inclusive, mas também da representação do movimento educacional, né? Nós nem podemos levar a sério hoje o que o Ministério da Educação fala, né, infelizmente, mas nós precisamos estar preparados para fazer uma possível transição para aulas presenciais, mas se não, para um próximo semestre remoto, e pensar sobre essas disciplinas que não puderam ser cursadas, sobre esses alunos que hoje, inclusive, muitos continuam na nossa universidade por uma disciplina, não se formaram por uma disciplina, né? E como que a gente vai fazer isso? Né? Nós talvez não consigamos segurar os alunos por mais de 2 semestres, por exemplo, quando falta uma única cadeira para se formar. Como que nós vamos resolver isso? Né? E antes, inclusive, de nós termos as respostas para essas questões, nós precisamos saber como que nós vamos construir essas respostas. E eu acredito que é com um diálogo, ouvindo toda a universidade. Então, esse debate aqui é fundamental, pude ouvir e aprender e absorver muitas informações importantes para a gente conseguir refletir sobre isso e que nós tenhamos mais espaços como esse, inclusive institucionais, principalmente, para que nós consigamos nos enxergar, mesmo que via, né, por tela, mas também nos ouvir e trocar essas experiências para garantir um melhor futuro para a nossa universidade. Então, mais uma vez, agradecer e parabenizar aqui vocês, os Somos URGS, meus colegas aqui de mesa, pelo nosso debate. Obrigada. Igor? Então, vou tentar não cumprir a previsão da Gabriela, né, da minha fala ser maior que a dela, né, porque, enfim, vou tentar ser bem breve aqui. Agradecer, é uma grande satisfação poder falar com os docentes, para os docentes também, porque é uma categoria que a gente sabe e reconhece que toda a exigência da excelência da universidade, ela, em grande medida, ela está jogada sobre os ombros dos docentes, né? Toda essa excelência da URGS, enfim, os padrões acadêmicos estão muito jogados em cima dos ombros dos docentes, a gente reconhece isso, é uma categoria, portanto, muito sobrecarregada, com várias tarefas, né? Quem lida com professores sabe o quanto é uma unanimidade que todos estão muito sobrecarregados, né? E eu acho que essa pandemia pode nos ser uma oportunidade para nós pensarmos, inclusive, estratégias de gestão que contribuam para tirar essa sobrecarga, né, dos ombros dos docentes. Eu acho que nem tudo precisa ser de total responsabilidade dos professores, né? Eu acho que nós nos surpreenderíamos se nós fizéssemos uma avaliação mais ampliada da qualidade do corpo técnico-administrativo. Boa parte dos técnico-administrativos tem mestrado, doutorado, estão se qualificando e têm condições, inclusive, para dar suporte em outro patamar nessas questões. Então, acho que já existem experiências, como o Núcleo de Apoio aos Estudantes, que apresenta bons resultados e que eu acho que nós poderíamos ter melhores resultados se nós, a partir dessas experiências, nós pudéssemos ampliar aí a perspectiva do acompanhamento do ensino de graduação, né? E tirar um pouco o peso de cima dos docentes, que parece que toda a responsabilidade é deles, enfim, precisam manter excelência, precisam manter o ensino, precisam manter tantas coisas, e a gente sabe que é humanamente impossível, muitas vezes, ter tantas exigências assim sobre seus ombros, né? Eu acho que nós precisamos cada vez mais nos ajudar uns aos outros, né? Eu acho que esse é o grande recado, acho, que a pandemia nos ensina, né? Precisamos nos ajudar a ser mais tolerantes, ser mais dialogais entre nós, né? Então, docente ajudando estudante, estudante ajudando técnico e vice-versa,
Eu acho que enquanto comunidade mesmo acadêmica, nós precisamos criar mais laços de ajuda uns aos outros. Eu acho que esse é um caminho para a gente enfrentar os desafios, que não são poucos para toda a comunidade universitária, criando e fortalecendo laços de ajuda entre a comunidade. Acho que é um pouco isso. Eu acho que é assim que a gente consegue vencer esses desafios. Obrigada, Igor. Eu quero até ressaltar alguns comentários que estão sendo feitos ali na página. A nossa colega Maria Luísa Saraiva Pereira destaca algo que é um pouco do que está sendo comentado aqui por vocês, né? Ela comenta da certeza que as experiências, né, foram diversas pelas diferentes áreas do conhecimento dentro da nossa universidade. Eu acho que essa é uma questão central que a gente precisa sempre resgatar e lembrar, né? Que a nossa universidade, ela é muito diversa nas suas atividades, nas suas experiências, né? Ela tem se tornado também um pouco mais diversa e se aproximando da nossa sociedade, né? Todas as ações que foram realizadas, né, de ações afirmativas, de cotas, para que a nossa universidade se tornasse um pouco mais semelhante à diversidade da nossa sociedade, né? Contribuem também para a construção do nosso dia a dia, mas nós temos temos muitas coisas em comum, mas diferentes experiências locais, de acordo com a área, de acordo com a atuação, né? E é muito importante que a gente consiga dar conta de toda essa pluralidade, de todas essas experiências, de todos esses conhecimentos, né, que estão constantemente sendo construídos na nossa universidade e que isso resulte, né, em torná-la cada vez mais acolhedora, cada vez mais qualificada, cada vez mais de excelência, mas eu acho que vocês destacam aqui algo que é fundamental, tendo em conta que nós estamos aqui para formar e para transformar quem nela está, quem dela sai e com quem ela interage, que é a sociedade, né? Isso é muito importante. E eu tenho certeza que a gente precisa também ampliar melhor os nossos horizontes, né? E conhecer de uma forma mais ampla tanto essa diversidade dos estudantes que vem cada vez mais compondo a nossa universidade, nos dar conta também e transformar isso, como o Igor traz, né? Em novos processos de gestão, de relação, de como vem mudando também, né, o perfil dos nossos técnicos na universidade, a qualificação, o mestrado, o doutorado, o quanto eles estão cada vez mais numa ação de suporte, e não só de suporte, mas do que é a universidade no dia a dia das unidades, né? Eu acho que se a gente pode falar dos docentes, a nossa universidade também vem se renovando no que diz respeito aos docentes, né? Com ampliação mais recente que houve, né? Passamos um período longo, me lembro eu como estudante de 10, 15 anos que não tinha um concurso público, vivemos um período, né, de valorização da educação do ensino superior, de expansão do ensino superior no Brasil, que reflete hoje, né, em vários novos docentes, numa nova geração de docentes, que precisa conhecer essa nova universidade, né. Então, assim, quero dizer que, em nome do Somos URGS, a gente fica muito feliz de poder dialogar com vocês, né, e com a comunidade a partir dessa interação, do reconhecimento de que cada segmento na nossa universidade compõe um todo que não existe sem nenhuma das partes, né, e que é preciso que a gente dialogue, que a gente seja capaz de reconhecer nossos erros, nossos acertos e entender o nosso papel social transformador que tem que ser da nossa universidade, e que para isso nós precisamos olhar os nossos processos internos nessa perspectiva também. Então, de novo, quero muito agradecer a presença de vocês, o diálogo com vocês, né, vocês terem dedicado um tempo nesse final de ano tão desgastante para estar aqui repensando e pensando como a gente pode apontar a reflexão sobre o R, que é o ensino remoto emergencial. Acho que essa nossa ideia de chamar como inédito viável é nesse sentido, né, que foi preciso olhar para a realidade e conseguir dar uma resposta à altura a essa realidade, mantendo a perspectiva do nosso sonho, que é uma universidade que está viva e em contato com a nossa comunidade. E quero aproveitar, então, para a nossa audiência, para quem nos assiste, a desejar que esse final de ano seja um final de ano que nos permita voltar a esperançar,
voltar a esperançar em ser feliz, em poder conviver presencialmente, mas também a entender que na ausência da possibilidade da convivência presencial, manter os protocolos de segurança sanitário, né, entender que o nosso desespero para sair de casa não pode, tem que ainda segurar um pouco mais. Nós vivemos, né, numa situação de aumento de casos, de UTIs, né, lotadas, né, então esse mais do que nunca é um momento em que as ações individuais impactam de forma brutal na coletividade, na nossa sociedade, e a gente precisa, então, ser capaz de esperançar pensando coletivamente, que é preciso pensar em si, na sua família e na sociedade como um todo, para que a gente possa construir um retorno a uma vida que seja capaz de voltar a nos dar o prazer de andar pelas ruas sabendo que a gente não coloca a vida de ninguém em risco, né? Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês e desejamos um feliz final de 2020 e que 2021 seja um ano que a gente consiga construir novos caminhos e novas alternativas para viver melhor e seguir na defesa da nossa universidade, da educação pública, da excelência da URGS e na conquista dia a dia de cada uma dessas questões. Então, muito obrigada a todos. Dani,